Vai, aí depois é só vocês editarem. Começou já. Começou já? Começou. Tá. Salve, Rokumanos, tudo tranquilo? Galera, estou em Jundiaí para entrevistar, não posso deixar de dizer, meu youtuber favorito, Cris. Critical Mind, é você mesmo. Tudo bem, maninho? Beleza. Beleza? Cara, quantos anos você tem? Tenho 37. 37, mano. Que legal. E o que você gosta de jogar? Videogame. Sim, mas quais jogos? Quais consoles, quais jogos? Não, você sabe que eu sou viciado em DK, toda a série DK, Aladdin, Rei Leão. Eu gosto de jogar um pouco de tudo, na verdade. Mas assim, o foco atual são esses, mas eu cresci em locadora, jogando tudo que você imaginar. Eu cresci nos anos literalmente 80, né? Tipo, vamos dizer que eu tinha... Se eu nasci em 81, eu comecei a jogar com 7, 8 anos, que na verdade eu comecei a jogar com essa idade, em 88 mais ou menos, eu já estava no bar perto de casa, frequentando fliperama ali, tomando conhecimento, e eu ia um pouco mais além do que os meus amigos, porque eles só queriam jogar, eu queria saber que produtora fez, como foi feito o jogo, o nome do personagem e tal. Então seus amigos iam nas locadoras e você ia enfrentar os fumantes lá, os bêbados, tudo maluquetes. Os famosos maloqueiros também. Os maloqueiros eu apanhei lá. muito de maloqueiro. E ganhava, desligava uma máquina de você, como é que era o negócio? Não, dava soco na minha cara mesmo e mandava embora. Apanhei muito. Eu não tô brincando, eu apanhei muito de maloqueiro, cara. Mano, eu lembrava que eu tava com meu amigo jogando fliperama lá, tava jogando, por exemplo, Street Alpha no arcade. Sim. Ele chegava e ele falou, 95, 96. Eu não lembro, eu Por aí. tô bêbado agora. Certo. Daí chegava lá o meu amigo falava, mano, o maloqueiro tá vindo. Eu falava, fudeu. Daí ele falou, posso pegar uma vida aí? Nunca mais eu ouvi a ficha. Já era, perdi. Cara. É, porque não tem como, né? O pessoal aproveita e já era. Você gosta de criar desafio nos jogos ou você é mais o tipo explorador? Porque eu sei que você gosta muito de Zelda, né? Por isso que eu tô perguntando, ou você é um pouco de cada? Antigamente eu era muito assim, explorador. Eu gostava de ser. O meu gênero preferido era RPG. Eu gostava de Zelda, de Chrono, de Mario RPG, de Final Fantasy, todos em geral. Eu gostava de Grandia, por exemplo, do PlayStation 1. Eu gostava de explorar muito. Eu gostava de, nossa, descobrir um lugar novo, um lugar diferente. Mas daí eu percebi que atualmente eu não tenho mais paciência para essa exploração. Mas isso vai de todo jogador atualmente, né? Hoje em dia é que é tanto jogo saindo que você quer testar tudo, então você não consegue terminar. Jogar nada, na verdade. O único jogo que eu consegui terminar foram dois, foi o Breath of the Wild, eu explorei muito ele, e o The Witcher 3, explorei demais também. Qual foi a outra pergunta? Deve ser muito bom esse Breath of the Wild, né? É muito você pegar bom. O Switch, qualquer hora jogar. Isso que eu terminei no Wii U. Eu perguntei o que você gosta de jogar, né? E o que então, se você gosta de criar desafios, você vai ser explorador. Eu gostei de criar desafios quando eu estava fazendo speedrun de Rei Leão, eu estava criando desafios. Quando eu comecei as runs de DK2, eu não criei desafio. Não teve desafio. Eu estava criando um desafio para mim mesmo. Christian Krobat Ferrari. Krobat, nome polonês. Ferrari, italiano. Christian, brasileiro. Ai, que bom, já sei o nome dele agora pra falar. Eu não estava desafiando ninguém. Até que começaram a me desafiar. Mas não existia até então desafio. Mas enfim, eu acho legal essa parte de desafio entre amigos. Tô jogando Street Fighter, no Mortal Kombat, vamos ver quem é o melhor. Só. Certo. E o que importa pra você nos jogos? De maneira geral? A diversão, fator de diversão. Fator de diversão. Porque os jogos em geral, eles sempre foram o meu psicólogo, na verdade. Eles sempre me tiraram um pouco dessa deprê que eu tinha. Eu estava naquele meu lado escuro, naqueles meus tempos ruins, então ele ajudava a fazer o quê? Ele ajudava a me transportar para outro mundo, para outra dimensão, literalmente, esquecer dos problemas atuais que eu tinha. Então, os jogos em geral, desde a época dos 8 bits, me ajudavam a fazer isso. Porque em casa era um pé de guerra. Meu pai e minha mãe quebravam o pau todo dia. Era ciúmes, era não sei o quê. Então isso me ajudou bastante. Então você está falando que o videogame para você foi na época como se fosse uma cerveja hoje. Uma fuga para você se divertir. Não, uma cachaça. Uma cachaça. Pô, muito bom, muito bom. Tem, você curte mesmo. Quais as suas franquias de jogos favoritos? Eu também curto. Cara... franquia de jogos favoritos. DK. Você também? Donkey Kong Country. Ele tá ligado. O 2 no caso, Square. né? Square, Final Fantasy, talvez. Sim, Final Fantasy. Tem vários, né? Tem vários. Tomb Raider, por exemplo, da Square. Tá.
Cara, a Capcom perdeu um pouco o brilho pra mim, apesar de eu ter gostado de Ultra Street, Street Fighter 4, Ultra Street, Street 5 eu gostei. Certo. Mortal Kombat eu achei que ele não perdeu a essência. Como que chama hoje? NetherRealm. Não é mais Midway, né? Mudou o nome. Mudou a empresa, né? Eu gosto bastante de Mortal Kombat, achei que não perdeu a essência, continuou aquele esquema 2D, eles criaram raio-x e tal. A Konami, cara, me desanimou bastante, principalmente A Konami falando perdeu de- o brilho bastante. O Metal Gear 5 pra mim foi uma decepção gigantesca, apesar de ter jogado muito ele, gostar de fazer as missões, mas deixou aquele CG de lado, deixou toda aquela história complexa de lado. Então, atualmente, eu dou muita prioridade à empresa indie, cara. A empresa indie é foda. Nossa, as empresas indies estão trabalhando muito bem com os jogos de uma maneira clássica, nostálgica, que o pessoal gosta mesmo. Você pega Limbo, você pega Inside, você pega Brothers, A Tale of Two Sons. São jogos assim, The Last Day of June. São jogos que te fazem chorar, te fazem pensar na vida, refletir. Eu gosto de coisas assim, que fazem pensar na vida. Por exemplo, a cachaça quando eu bebo, me faz pensar na vida. Bom, e quais os seus consoles favoritos? Era pra você dar risada, era pra você dar risada. Quais são os consoles favoritos? Primeiro, Super NES, Super Nintendo. Certo. Cara, eu acho que depois do Super Nintendo vem o PlayStation 1. Depois vem o NES, O NES em terceiro, legal. terceiro. Depois vem o Mega Drive. Acho que depois do Mega, cara, vem o Play 2 e depois o 64. É que assim, é difícil se falar. É difícil console você favorito. colocar uma plataforma, Cara. Tem jogo muito bom, por exemplo, no Dreamcast. Foi a primeira vez que eu joguei Resident Code Verônica, por exemplo. Certo. Eu joguei o Saturno, Knights, Saturno. NES é lindo também. Achei incrível. Então, cada videogame teve a sua época de ouro ali. Jogo Astal, Astal, um jogo lindo do Saturno, te recomendo. Muito bom mesmo. mas primeiro o Super Nintendo marcou pra mim. Qual o jogo mais fácil que você já jogou? Tipo, peguei e terminei. Aladdin, Super Nintendo. Aladdin do Super NES, o jogo mais fácil que você jogou. É muito fácil. Muito... Qual é o jogo mais difícil que você jogou? Pode ser um jogo que você não terminou ainda. Não, eu terminei, mas pra mim eu considero difícil, inclusive eu queria começar a pegar uns speedruns pra fazer, pegar a manha. Super Ghosts and Ghosts, Do Super NES. do Super NES. Joe Makamura. Pra mim, esse jogo é muito difícil. Você tem alguma história engraçada ou divertida com videogame? Vai no canal Critical Minds, as aventuras de um velho gamer, você vai ver várias histórias lá. Tá, e você pode me contar pra nós aqui Uma? o que mais te marcou, assim, uma que você... Pá! Tá, uma que eu me ferrei. Na época que saiu o Zelda, Ocarina of Time, eu fui na locadora alugar e eu fui a primeira pessoa, tipo assim, eu cheguei na locadora às 8 horas da manhã, eu saí de lá, era 7h30 da noite, eu fiquei na porta tinha um fliperama do lado, eu fiquei na porta do fliperama sentado, passando fome, frio, tava chovendo, esperando ele trazer de São Paulo, Ocarina of Time, que ele ia colocar para alugar no dia seguinte. Só que ele ficou com tanta dó de mim que ele colocou na mesma hora para alugar e me alugou. E eu saí correndo, eu escorreguei, porque estava chovendo, a fita caiu no chão e abriu no meio. Nossa! Eu não tinha dinheiro naquela época, mas nem... Cara, não tinha dinheiro pra nada. E a fita abriu no meio. Quando ela abriu no meio, cara, foi um desespero tão grande, só que eu tinha um amigo que ele manjava um pouco de mexer com cartucho, e ele meio que deu uma arrumada ali, eu devolvi na locadora, não deu nada. Mas pra mim foi uma história assim, traumatizante, cara. Caramba, tenso, hein? Você acabou de sair o jogo, caríssimo, imagina uma criança sem dinheiro. 98. Foi 98, se não me 98. engano, Zelda foi lançado em 98. Sim. E alguma história triste? Se você não quiser contar, não tem problema. Foi essa. Não, Triste. peraí. Perguntei uma história legal, divertida. Agora tô perguntando uma triste. Se você não quiser falar também, não tem problema. Uma história triste envolvendo videogame? Sim. Se Tá. você não quiser contar também. Eu lembro que eu sofri pra caralho pra conseguir um PlayStation 1. E meu primo, na verdade, ele comprou um PlayStation novo porque ele começou a dar problema no canhão e ele passou pra mim o PlayStation 1. Quando eu instalei o PlayStation 1, comecei a jogar aquela felicidade, cara, de estar jogando Resident 1. Tá jogando Resident 1 ali que nem um maluco, tá jogando... Mano, eu tava jogando Parappa the Rapper, eu acho que saiu o Play 1, Legal, né? Na legal. época do Parappa the Rapper e tal. E de repente, do nada, eu tava lá jogando e ele... Tomei um susto, eu falei, mano, o que tá acontecendo? Daí eu percebi que o videogame, além de problema no canhão, ele tava com problema no som. Ele começou a fazer um barulho muito estranho. Ah, ele começou a travar e começou a E bugar o cara, som. e eu tinha vendido meu Super Nintendo na época pra pegar esse Play 1. Então pra mim, eu tive que conviver com esse barulho na minha orelha, direto, por muito tempo. Então pra mim isso aí, eu considero uma história muito triste, História porque eu muito não triste. tinha dinheiro, eu troquei por um videogame que eu achei que, né, eu vou aproveitar e não aproveitei nada.
Entendi. Nossa, estranho mesmo. Fica lá. Você se considera mais um colecionador ou um jogador? Acumulador. Você é um acumulador? Acumulador. Mas você joga. Não, claro. Eu jogo, mas, por exemplo, tem uma fita que um cara tá anunciando na internet, ele fala assim, ó, essa fita de colecionador de R$2.000 tô vendendo por 400. Não me interessa. Certo. Não me interessa. Eu queria realmente ter todos aqueles jogos que me marcaram na infância originais. Quem não quer? Tá. Mas eu me coleciono um acumulador, inclusive eu falei com a minha noiva, com a Carol, sobre isso. Eu falei assim que, na verdade, assim, o pessoal, muita gente me manda presente no canal, né? Sim. E eu acabo falando que eu sou um guardião, literalmente, da nostalgia, porque eu tô guardando pra galera. É meu, mas eu tô mantendo aquilo vivo pra galera. Então eu acho legal essa palavra, É como se guardião fosse da um nostalgia. museu. Como se fosse exatamente um museu. Porque tem muita coisa ali que eu não jogo, que fica como a moda, fica exposto. Isso. Exatamente, mas tem muito videogame ligado ali que eu jogo. As próximas 3 perguntas, eu queria saber os seus 3 estilos de jogos favoritos. RPG. RPG em primeiro lugar? Cara, hoje em dia não. Vamos lá, primeiro Vamos lugar. lá. Primeiro lugar. Cara, como. Plataforma, meu é plataforma. Plataforma, cara. É plataforma. Tá, plataforma. Plataforma, depois vem RPG. RPG. Depois vem RPG. Tá. God of War é o quê? Slash and Hack and Slash que fala, né? Hack and Slash. Tá. Eu amo Hack and Slash. Tá bom. Seus 3 Mas jogos... Hack and Slash e plataforma é diferente ou é a mesma coisa? Ah, eu acho que tem um diferencial, né? Tá, se tem... É então a mesma são- coisa, mas tem esse diferencial. tem, então é- Né? são Bayonetta esses se encaixa no Hack and Slash também, por exemplo. Bayonetta, Tá. total. Seus 3 jogos favoritos de plataforma? De todos os tempos. Primeiro, Donkey Kong 2. Donkey Kong DK2 Country 2. primeiro. Segundo, Ocarina of Time. Terceiro, cara, é muito difícil escolher um terceiro. É muito difícil, Eu né? até hoje não consegui escolher. Certo. Mas se eu fosse falar um, eu falaria o Chrono Trigger, que pra mim... Não, marcou- peraí. RPG depois. Aí depois? RPG depois. Tá, então... Terceiro. Tá, Street of Rage. Streets of Rage, 1, 2 ou 3? Cara. 1. Maravilha, toca aí. 3 jogos de RPG favoritos. Tá. Final Fantasy X, Final Fantasy X, Play 3. Final Fantasy VIII, Final Fantasy 8, Play 1. Em terceiro. Final Fantasy X, Final Fantasy VIII e Grande A1 do PlayStation 1. Grande é um jogo lindo, hein? É, eu joguei, foi mas o eu não primeiro- consegui terminar ainda. Eu acho que foi o primeiro jogo a ter duas coisas, né? Ter fala, a ter áudio, o original de ter fala, e ele teve aquele modo de batalha que vai todo mundo atacando de uma vez só, Sim. que não é por turno. Eu joguei inclusive no Saturno, né? Surpresa, Não putz. tem. Não tem a versão. Você jogou de Saturno, né? Não tem a versão americana, só tem a versão japonesa. Japonesa, eu sei, E é eu 2 lembro. discos, são 2 discos. Eu lembro. E eu não consegui terminar, eu cheguei no finzinho do primeiro disco, mas Grande A1 é sensacional. Puxa, que pena, quando o Trigger ficou de fora. Terceiro, seu Hack and Porra, Slash. mano, Chrono Trigger Ficou de fora, já foi. É que Zelda, na verdade, pra quem não sabe, muita gente não sabe disso, mas Zelda não é RPG. Ele É action considerado RPG. Action Adventure. É. Não é considerado action, né? É RPG, não tá na caixinha dele RPG. Se você olhar, tá Action Adventure. Adventure. Uma mistura. Eu considero particularmente, RPG. Eu também considero RPG. Pô, se você tem que abrir uma gaveta, pegar uma chave, quebrar um muro pra descobrir alguma coisa, é RPG. É RPG. Mas Você tem então, que passar mas só de enfim, fase e plataforma. É isso aí. Chrono Trigger ficou de fora, infelizmente. Terceiro, Hack and Slash. Os 3. Cara, Hack and Slash, cara. O meu já seria Bayonetta primeiro. Cara, Bayonetta é incrível, mas eu ainda prefiro God of War, cara. God of War primeiro? Cara, pra mim o melhor God of War que saiu até hoje foi o 3, cara. O 3 me marcou muito. 3. God of War Play 3, né? É, Play 3. Eu acho que Bayonetta entra na lista também, cara. Tá, Bayonetta segundo ou é terceiro? fantástico. Não, primeiro e segundo, não tem terceiro. Não. Entre segundo ou em terceiro na sua lista? Segundo. Segundo, o 1 ou 2? O 2 tá melhor, né? O 2. O 2 ficou bem legal, a Nintendo mandou bem. Queira ou não queira, a Nintendo mandou muito bem. Acho que eu fico com Devil May Cry também. Devil que eu May gosto Cry. bastante. Devil May Cry é uma série que eu preciso muito jogar. Tá, legal, respondeu. Agora vamos lá, o quão importante está sendo pra você essa fase de speedrunner? Sério? Sério, cara? Sério? Os amigos do Senpai. Ser speedrunner é a mesma coisa de você tentar provar pra você mesmo que você é capaz de pegar aquela menina bonitinha.
É uma coisa que eu jogo tentando provar pra mim mesmo e não para as pessoas. Eu jogo, geralmente a galera joga nessa competitividade. Eu não consigo falar em competitividade. Geralmente a galera fala assim, eu tô jogando porque eu quero passar aquele cara. Eu joguei o Rei Leão tentando passar os caras mesmo, mas a partir do DK, a partir do Aladdin, eu não joguei pra passar ninguém. Eu joguei mais pra provar pra mim que aquele jogo de 4 horas que eu terminava no passado, eu consigo terminar em uma. Menos de uma. Menos de uma. Então é mais assim, é uma autoafirmação, entendeu? Tentar me autoafirmar ali, falar, nossa, eu sou foda, cara. Provar pra mim mesmo. Sabe aquela coisa que você fala assim, você vai entrar no trabalho numa conferência, mas eu vai vi dar uma que conferência. eu vi que você, primeiramente no Aladdin, no Rei Leão, você tava querendo se superar mesmo perante os outros. No Donkey Kong, você tá fazendo o que chama de PB, Perfect Best, né, uma coisa assim. Personal Best. É Personal Best, que você quer fazer o melhor recorde pra você mesmo, não pros outros. Mas o Aladdin também. Certo. O Aladdin não foi tão grande quanto o Rei Leão, o tempo atrás ali. O Daniel tava comigo nas lives, o Rei Leão tem coisas... O Rei Leão, eu tenho quase 6K de tentativa. 6K de tentativa. 6 mil? 6 mil. Nossa, é bastante, hein? E mesmo assim me passaram, mas foda-se, a vida segue assim pra todo mundo. A gente tem os altos e baixos. Como sempre vai ter um menor do que você, vai ter um maior do que você. Eu acho sempre. que todo mundo, no final das contas, tem que entender que o sucesso não é em cima de speedrun na vida. O sucesso não é você conseguir um console novo. O sucesso é esse momento que a gente está tendo agora. Uma pessoa bem sucedida é aquela pessoa que tem uma felicidade, tem aquele momento de felicidade com a família, com os amigos, que consegue aproveitar a vida de uma maneira simples e diferente. Não é ter uma coleção grande, não é. Para mim, uma pessoa bem sucedida é aquela pessoa que tem pessoas que gostam dela do lado. Estou te conhecendo hoje, mas estar entre amigos é uma coisa maravilhosa. Valeu. Última pergunta, que é a pergunta mais fácil pra você, é a mais fácil de todas. O que é nostalgia pra você? Bom, como eu já falei no vídeo, pra mim assim, a nostalgia, claro, eu acho assim que se a gente não tivesse esse sentimento nostálgico, a nossa vida seria muito mais triste. A nostalgia ela é criada com a intensidade que algo estava acontecendo na sua vida naquele momento em específico. Então, por exemplo, na época que eu jogava DK, eu juntava a galera, então aquela atmosfera acabou criando uma nostalgia tão grande pra mim que acabou definindo a nostalgia em si, entendeu? Então, na verdade, assim, a nostalgia ela é criada com a intensidade que algo aconteceu na sua vida, às vezes um pouco mais, às vezes um dá pouco uma menos. informação pra mim. Onde fica 25 de março aí? Gente, não vai ser nada editado, só pra avisar. Pode continuar, Cris. Pode continuar. Não vai ser nada editado. Eu acho que a nostalgia é um dos sentimentos mais fantásticos que o ser humano tem. Claro que você tem que tomar cuidado, porque na maioria das vezes 70% um sentimento ruim, 30% um sentimento bom. Eu falo isso porque se você se apegar muito à nostalgia, é um tempo que não volta mais, as coisas mudaram, então você não consegue reconstituir aquela situação, então você acaba ficando muito depressivo e triste, e isso pode levar muitas vezes até ao suicídio, a muitas coisas muito pesadas que acontecem. Então assim, o meu conselho é, mantenha as lembranças boas, o resto literalmente que se exploda, igual o Júnior que passou de carro pra trás. Ou seja, não se importe com os outros, seja feliz, é isso? Às vezes tá por cima, às vezes por baixo. A peleja é longa, no final é só você contra você mesmo. O que pode se divertir. O Tá. que importa é... Para finalizar, uma mensagem para os Rokumanos do canal de Rokuman Senpai. Quem que é esse? Sou eu. Ah, No ar, me. Tô zoando, pô. Se inscreva no meu canal. Critical Mind, pra quem não conhece, eu já entrevistei a Turma do Pagode, entrevistei, né, El Chan, eu entrevistei o criador de PUBG, eu entrevistei o diretor de LOL. Então se inscreva no meu canal que eu acho que vocês vão gostar. Vocês vão Galera, sentir agora pouquinho. falando sério, né, das zoeiras dele aqui. Ele entrevistou o David Wise, que é o compositor de Battletoads e Donkey Kong Country. E ele entrevistou o Barry Leach, que é o compositor de Top Gear e Horizon Chase Turbo, certo? Então eu falei com o Critical Mind, o meu youtuber favorito. Muito obrigado, Mané, pela entrevista. Agradeço demais, de coração, pelo churrasco, pela cerveja, por tudo. E que nós podemos nos encontrar Tava de chegando novo. mais perto, eu falei, vai me dar um beijo. Aqui, ó, um abração aqui, ó.
Gente, Nossa, que delícia, volta aqui. volta aqui. Valeu, muito obrigado, satisfação. E até a próxima entrevista, galera. Valeu! Tamo junto, galera.